Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui encerrando nossa temporada das Casas Mal Assombradas, uma temporada que, falando por mim, assim, eu adorei fazer. Eu acredito que meus dois co-hosts vão estar de acordo e vocês ouvintes também, né? E a gente vai encerrar a temporada falando de um dos grandes clássicos, né, dos anos 80, desse gênero, que é Poltergeist, o Fenômeno, filme do Tobe Hooper, produzido pelo Spielberg, escrito pelo Spielberg também. Filmaço, assim, todo mundo conhece, mesmo se você não viu, você é familiar com as imagens da menininha vendo televisão e aquela família toda lidando com isso. Mas antes da gente falar do filme, deixa eu dar meu olá aqui para os meus dois co-hosts. Grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer de estar com vocês aqui, cavalheiros, falando sobre esses filmes assombrados, malditos, assombrosos e histéricos. E o Diego Nunes também está aqui conosco. I'm here. Grande Diegão. E eu sou o Felipe Sobreiro. Bom, Poltergeist é um filme da nossa geração, né? Eu falei, todo mundo conhece, você nasceu dos anos, pelo menos meados dos anos 80, ou do ano que esse filme foi lançado, né? De 82. Nessa época, assim, se você é nascido, ou era uma criança, ou era um adolescente, ou você nasceu por volta desse ano, você é familiar, né? Mas eu acho que até vocês, geração Z que tá ouvindo a gente, pode ter visto um GIF, um vídeo no YouTube e tal, sabe? Esses apanhados das melhores cenas de terror da história. Poltergeist tá sempre ali no meio, que eu acho que me merece, inclusive, né? É um filme de uma casa assombrada, né? Onde tem um mistério lá que a gente vai descobrir ao longo do filme. A gente acompanha uma família, assim, num estilo de vida bem suburbano, yuppie, anos 80, assim, reganitas, né? Ou reganitas, né? São, tipo, a gente tem a impressão que os pais são meio ex-hippies, assim, um pessoal meio descolado e tal, mas que estão naquela onda de prosperidade do começo dos anos 80, né? O cara trabalha vendendo casas e tal, então tem aquela coisa bem suburbana, idealizada, né? Eles têm 3 filhos, uma menina adolescente, a Dominique Dunn, né? E os 2 filhos menores, né? Um menininho e a Heather O'Rourke, que faz a Carol Ann, que é tipo a menininha icônica do filme, aquela lourinha com a franja, né? Que ela tem uma certa comunicação, quando a TV, o sinal sai do ar, que é uma coisa que não tem mais hoje em dia, né? Uma coisa que a geração nova talvez não entenda, né? Quando o sinal da TV acabava meia-noite, 1h da manhã, começava estática, né? Não era nem aquela tela azul que a gente tem hoje em dia, assim, aquele ruído, né? E aí ela tem uma comunicação, ela conversa e tal, começa a acontecer uma série de coisas estranhas, cadeiras que se movem. O filme começa com o hino nacional dos Estados Unidos, né? E era só para informar todo mundo que era isso sempre acontecia, né? Até os anos 90, né? Sei lá quando que terminou isso, né? No final da programação tocava o hino nacional dos Estados Unidos e aí pronto, aí acabava a programação e a tela ficava toda cheia de estático. Inclusive, quando eu cresci na Colômbia, nos anos 80 e 90, também, quando acabava o sinal, a última coisa que passava era o hino da Colômbia e acabava a programação do dia, né? Aí, tipo, sei lá, 5 ou 6 da manhã, começava de novo, né? Não tinha essa coisa que a gente tem hoje em dia, né? Que canais 24 horas ou pior ainda no streaming, né? Que você assiste o que você quer quando você quer. Você dependia desses momentos, assim, que tá passando alguma coisa e você assiste, a programação termina, é tudo mais limitado, né? Quanto ao que o consumo da mídia, né? Então, esse hino americano encerrando a transmissão era o sinal de que, né, acabou um dia útil de TV, e aí começa aquele ruído, aquela estática, né, que a menina tem uma certa comunicação com alguma coisa através da TV, né. É uma atualização dessas histórias que a gente tem visto na temporada, né, de assombração, mas tem um elemento de tecnologia da época também, bem claro, né. A televisão intermedia, né, o contato com a lei, né. Aí, eventualmente, a gente descobre, né, que, como eu estava falando, né, coisas se mexem na casa, os móveis se mexem e tal. A gente acaba descobrindo que nessa corrida que a empresa para a qual o pai da família trabalha, o Craig T. Nelson, essa empresa construiu um condomínio, né, de casas em cima de um cemitério. Eles não tiraram os corpos, só as lápides, né. Isso gerou todo esse mal-estar, assim, do além que tá ali atacando essa família, né. E eles meio que se apegam a uma menina, tem uma hora que eles, tipo, sequestram a menina, ela é puxada, né, pra uma dimensão própria. Ela fica bastante do tempo ausente, né, a família ouvindo ela através da TV, a mãe procurando, e aí, eventualmente, eles chamam uma médium, né, que é também outra figura icônica do filme, a Tangina, né, que é uma senhora anã que, eu acredito que é o termo correto, que entende o que acontece e dá as instruções. Eles resgatam a menina, assim, um resgate meio de aventura, não é muito tipo Exorcista, né, que você tem que rezar, não, você tipo amarra uma corda e se joga lá e puxa a menina de volta, né, e é isso, né, é um filme de aventura / terror, que fala muito da época, né, desse crescimento da classe média, né, que estava em ascensão depois daquela crise dos anos 70,
E tem essa visão suburbana bem típica da Amblin, né? Dessas produções do Spielberg, né? Que esse tipo de família, esse tipo de ambientação, aquele realmente era o prato forte dele na época, né? Ele não dirigiu esse filme, né? Que é inclusive controvérsias, mas ele escreveu a história e ele produziu e ele estava bem, né, participativo até certo ponto, né? Porque esse filme foi feito meio que lado a lado com o ET, né? Que é outro filme também com uma vibe similar, né? Dessa vida suburbana americana e tal. E ele estava fazendo os dois ao mesmo tempo, né? O Tobe Hooper dirigindo esse e ele o outro, mas, sabe, meio que a quatro mãos. É o que é entendido, né? Pelos rumores sobre esse filme, né? Então é isso, né? Antes da gente começar a falar mesmo, né? Do filme e tal, bora falar das nossas impressões históricas, assim, do Poltergeist, né? Que, pelo menos, como a gente falou, né? Nossa geração é um filme, assim, meio obrigatório, né? Igor, por exemplo, você, qual é a sua história com o Poltergeist, ou fenômeno? Minha história é que eu morria de medo desse filme quando era pequeno. Assim, só de assistir a propaganda dele, as chamadas dele na Rede Globo, eu já ficava com medo desse filme. Então eu meio que cresci assombrado. Sim, eu ficava com medo do filme não apenas por conta das cenas que eu assistia nas chamadas, mas também por conta de uma lenda ao redor desse filme, em torno desse filme, que eu não sei se alguém sabe sobre isso ou se alguém se recorda disso, mas assim, durante um tempo Poltergeist foi considerado uma espécie de filme maldito, porque teve alguns membros do cast do filme, né, alguns atores que participaram do filme, que morreram, alguns morreram durante e outros morreram logo depois do filme ter sido lançado, né? Um exemplo foi a própria atriz que faz a Carol Ann, Heather O'Rourke, né, a menininha, né? Ela morreu, ela chegou a fazer o segundo filme, não é? E o terceiro. E o terceiro também, mas ela morreu nessa idade, assim, ela não durou muito tempo, não. Ela morreu com 12 anos de idade, em 88, fazendo o terceiro filme. Ela teve um problema de saúde e tal, mas isso realmente ajudou a aumentar essa fama de filme maldito, né? Quem morreu mesmo nesse filme, no primeiro, é a Dominique Dunn, né? Que é a irmã daquele... Que é a irmã mais velha, né? Então, daquele ator do Altas Horas, né? Do Scorsese. Depois de horas. Depois de horas. Então, o protagonista desse filme, ele é irmão dela e ela foi morta pelo namorado. Uma morte brutal, assim. O filme nem tinha sido lançado, ou estava sendo lançado. Aí isso, mais a menininha morrendo no terceiro, aí ficou aquela coisa, aquela lenda urbana, né? De que, uau, todo mundo que trabalhou nesse filme tá morrendo e blá blá blá, mas até onde eu sei são só essas duas atrizes. No segundo filme também teve o Julian Beck. Sim, que faz o pastor. Que ele faz uma participação, exatamente, que faz uma participação maravilhosa, assim. Pra quem não sabe, Julian Beck foi um ator e diretor, dramaturgo norte-americano que fazia o The Living Theater, que era um grupo de teatro altamente experimental e contracultural. E é muito massa saber que ele faz o vilão, cara, do Poltergeist 2. E ele já estava muito doente, ele já estava com câncer, né, no estômago, no intestino, quando ele fez o Poltergeist 2. E ele faleceu, eu acho que logo depois que o filme foi lançado. E teve também a figura do Will Sampson, que faz o Chief no Um Estranho no Ninho, né, que ele tá no Poltergeist 2, se não me engano. Eu acho que ele faleceu também pouco tempo depois que o filme foi concluído. Enfim, a gente tá listando aqui esse obituário, né, pra dizer que teve gente que, várias pessoas associadas ao filme, né, que faleceram durante a produção do filme, ou logo depois que o filme foi lançado, ou pouco tempo depois, enfim. Então, quando eu era pequeno, o Poltergeist, ele tinha realmente essa aura de filme maldito, né, então, cuidado, né, as pessoas envolvidas com Poltergeist morreram, ou seja, se você for assistir o filme, Júnior, você pode morrer também de causas misteriosas. Então, assim, eu acabei demorando para assistir esse filme, não só por causa disso, né, assim, claro, porque também, não sei, eu tinha muito medo, né, da propaganda, né, eu achava que ia ser um filme bem mais pesado, e eu fui assistir ele, não sei quando que foi a primeira vez que eu assisti ele, assim, mas eu já tinha mais de 20 anos, eu já tava na faculdade e tal, e eu confesso uma coisa pra vocês, o filme ele é bem menos assustador do que eu imaginei, foi um pouco decepcionante, eu acho que é um filme bom, vou mentir pra vocês, não, é um filme bom, eu gosto do Poltergeist, mas ele é bem decepcionante nesse sentido, porque eu esperava uma coisa mais horror. Ele é um filme de horror, né? Eu posso até argumentar a favor dessa tese, mas ele cai muito mais para aquilo que a gente chama de dark fantasy, né? Fantasia sombria, do que exatamente para um filme de horror, né? E depois a gente pode discorrer mais um pouquinho o que são essas duas categorias e por que o Poltergeist cairia mais em uma do que em outra. Mas enfim, eu reassisti o filme agora pra gente gravar o podcast. Eu gostei, né? Mas eu tenho que dizer que dos filmes do Tobe Hooper, que é o diretor desse filme, e também a gente pode, né, falar sobre esse elefante na sala de estar, né, porque tem essa controvérsia, né, afinal de contas, quem é o autor do filme? É o Spielberg? É o Tobe Hooper? É um filme do Tobe Hooper que parece muito com um filme do Spielberg, mas é um filme do Spielberg que ele é mais pesado do que os outros filmes do Spielberg, então afinal de contas, quem é o responsável por esse monstro que é o Poltergeist, que é o filme Poltergeist? Mas, bom, eu acho que é um filme do Tobe Hooper, né, e depois eu posso até argumentar a favor disso. Dos filmes do Tobe Hooper que eu assisti, eu não assisti ainda todos, né, eu confesso que eu ainda tenho medo de assistir aquele Crocodile, né, aquele filme...
de 2000, que deve ser um dos piores filmes feitos da história, né? Eu acho que o Tobe Hooper já tava morrendo, tadinho, não sei. Foi fazer esse filme, baixíssimo orçamento, mas enfim. Então eu não assisti todos os filmes dele, mas dos filmes que eu assisti, eu gosto muito, muito mesmo do Tobe Hooper. O Poltergeist, não sei, é o mais famoso, é o mais mainstream, é o que mais fez sucesso, mas eu acho que é um dos mais fraquinhos, assim, não sei. Eu acho ele meio bobinho a certas horas, mas já tô falando demais aqui, depois a gente pode discorrer mais sobre isso. Mas ainda assim, eu recomendo, né? Pra quem não viu, né? Assista Poltergeist, é um bom filme. Isso aí. E Diego, e você? Eu lembro de umas primeiras memórias que eu tenho, de estar na casa da minha tia. Eu acho que eu devia ter uns 4 anos de idade, porque eu nasci em 79 e esse filme foi lançado em 82, né? E eu era bem pequeno, então devia ser, assim, na época do lançamento do filme, um pouquinho depois, porque os meus primos mais velhos já estavam assistindo esse filme à noite, perto do Natal, na televisão. Então devia ser por aí, 83, 84. E eu lembro que eles não deixaram eu assistir, de jeito nenhum. Eu só conseguia assistir algumas cenas, assim, de longe, em pé, na sala de estar. E colocavam tanta hype, né? E todo mundo com medo, e vamos assistir Poltergeist pra ficar com medinho e tudo, sabe? Que eu realmente já estava meio assim predisposto a ficar com medo, mas eu não tive coragem de ficar vendo o filme, né? Eu assisti algumas cenas, mas isso ficou um pouco na minha memória, né? Isso foi com certeza uma pequena parte da minha formação como amante de cinema, né, amante de filmes, né, e amante de filmes de horror. Então, eu só fui mesmo assistir o filme inteiro depois, assim. Eu não me lembro quando, mas eu acho que devia ser já jovem adulto, assim. Quando, resolvi, vou assistir esse filme. Baixei, não sei se foi vídeo, acho que deve ter sido por vídeo, né, alugado na locadora e tal. E também eu achei um filme muito legal, tranquilo, não me deu realmente tanto medo assim. Mas eu achei eu acho até hoje, né? Eu reassisti pro podcast, e eu acho um filme extremamente bem feito. Os atores eu acho que estão muito naturais, muito à vontade uns com os outros, sabe? As atuações estão muito legítimas, assim, estão muito genuínas. Parece uma família de verdade. Eu acho que é uma grande qualidade dos filmes do Spielberg, e esse também, né? Que depois a gente pode discutir quem tem mais autoria, né? Nesse filme. Mas eu acho que as famílias do Tubarão, por exemplo, a família do Contatos Imediatos Terceiro Grau, sabe? A família no ET. O Spielberg faz muito bem isso, né? Parece que eles realmente têm um entrosamento ali, sabe? Uma naturalidade de comportamento muito fera, muito interessante. Nada artificial. Eu gostei muito das cenas iniciais, do casal. Eu acho legal isso, né? Que um retrato da classe média do início dos anos 80, né? Que não bem antes da nossa polarização de hoje em dia, né? Então é um casal, o Felipe falou um pouco, né? É um casal que hoje em dia talvez não existisse, porque é um casal que meio pós-hippie, tá exatamente, né, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar a vida, querendo ter um patrimônio, né? O marido tá lendo a biografia lá do Reagan, né? Um livro sobre Reagan. Só que eles estão fumando maconha na cama, né? E os filhos dormindo no quarto ao lado. Senso de humor, sabe? Então a gente não percebe, assim, claramente, assim, qual é a ideologia, onde que eles se encaixam. Não dá pra encaixar eles direitinho nos padrões de hoje. Mudou muito, né? É um ótimo documento histórico, assim, pra saber como é que era antes, né? Então eu gostei muito de rever essa parte. Eu curto muito. Sim. Eu ia puxar pra isso, né, inicialmente. Que acho que realmente não é um filme que, se você assiste quando criança, é super assustador, né? Mas a força dele não é isso, né? É essa captura do momento, eu acho, né? E de um tipo específico de pessoa, né? De família, né? Que é realmente a força dessa visão do Spielberg, né? Então, realmente, Tobe Hooper, né? A gente já falou, inclusive, aqui do filme dele, dos Vampiros do Espaço, né? Life Force, que é um filme hiper bizarro, né? A outra vibe completamente diferente, né? Você vê que não tem influência nenhuma ali, é ele, né? É um filme loucaço, com nudez e tal. E esse aqui não, né? Mas eu acho que esse é um filme que os personagens você realmente sente, né? Você sente que eles têm uma vida além dessa história que está sendo contada, né? Do marido, da mãe, da JoBeth Williams, né? Até das crianças, né? É muito naturalístico a maneira como captura essa família, eu achei. Drama / filme fantástico, né? Fantasia escura. Eu queria até puxar isso que o Igor falou, né? Que não é tanto terror, né? O que você tem a expandir sobre isso, né? De Dark Fantasy, que eu acho que é um gênero quase irmão de terror, né? Que é fantástico e é assustador, é medonho e tal, lida com cadáveres e fantasmas e tal. Inclusive, uma parêntese breve aqui, que a gente está falando, né, das maldições do Poltergeist. Tem um outro aspecto que eu acho que é associado a isso, né? De por que essas pessoas morreram fazendo o filme logo depois e tal. Tem aquela cena da JoBeth Williams entrando naquela piscina lá que está sendo feita e tem um bando de caveiras
saindo do barro lá, e parece que foi mais barato para a produção descolar uns esqueletos reais e dar uma disfarçada neles, vestir eles e tal, do que, sabe, alugar uns de plástico, né? Essa associação da maldição do filme talvez tenha a ver com isso, né? O próprio, não só a família no filme tem a maldição por causa dos cadáveres, mas o próprio filme em si, né? Por ter usado, né? Mas voltando à pergunta mesmo, né? O que te empurra nessa direção de diferenciar entre um gênero e outro, que eu acho que eles são tão próximos que, para mim, meio que nem faz tanta diferença, né? Entre um terror e dark fantasy, por mais que seja um terror mais leve, eu acho que classifica, assim, né? O que você acha? Pois é, Filipão, eu estava pensando nessas questões justamente quando eu estava lendo a respeito dessa controvérsia que tem, né? Assim, o filme, ele, afinal de contas, é um filme do Steven Spielberg, ou ele é um filme do Tobe Hooper, quem é o autor do filme, né? Pensando naquelas teorias francesas, né? Dos críticos franceses, né? De que o autor do filme é o diretor, mas até então, antes dos anos 50, o produtor tinha mais peso na autoria do filme. Então, afinal de contas, quem seria o responsável, né, pelo Poltergeist, né? Se é um filme mais... Ele de fato, assim, você assistindo os outros filmes do Hooper, ele parece muito mais um filme do Spielberg, né, certas horas, do que do Hooper. Eu acho que a primeira 1h30 do filme, ele parece muito com o filme do Spielberg, porque a gente tende a associar o Spielberg a um certo tipo de entretenimento leve, né, filmes para família, filmes com um sabor mais açucarado, né, que tem momentos mais sentimentais, assim, sabe, que não tem medo, né, de incorrer em momentos mais sentimentais, né, mais doces. Eu acho que isso diz muito a respeito da própria visão do Spielberg, né, a visão dele de mundo. O Spielberg, por exemplo, em uma das entrevistas dele, ele falou que ele não gosta da ideia de que filmes acabem mal. Por exemplo, que o protagonista ele morra no final do filme, ou alguma coisa assim, né? Porque ele acha injusto com a plateia, né? A plateia que fica 1h30, 2 horas, 2h30, acompanhando a trajetória de um personagem, de um grupo de personagens, né? Ao longo de um filme inteiro, para depois, no final das contas, tudo acabar mal, né? O final não ser feliz. Então o Spielberg, eu gosto do Spielberg, mas eu confesso que eu não concordo muito com essa visão, né, de mundo dele, e quando isso é transplantado para o cinema dele, eu não sei, eu não me identifico muito com isso. Eu me identifico muito mais com o Hooper, que, lembrando, né, as pessoas que estão escutando a gente, né, o Tobe Hooper, ele fez o Massacre da Serra Elétrica, que eu acho que é um dos filmes mais nihilistas e apocalípticos, e um dos filmes que mais traduzem um certo desencanto que foi típico e tão característico dos anos 70 do que qualquer outro filme mainstream da época. Então, eu acho que, né, nessa questão que você falou, Filipão, o horror, pelo menos assim, a forma como eu gosto do horror, ele tem um pouquinho isso, assim, a experiência do horror é um pouquinho essa experiência irredimível, digamos assim. Há um aspecto meio escatológico, apocalíptico no horror. Há algo no horror que diz, olha, tem certas coisas que não podem ser redimidas. A bondade no mundo, ela não vai fazer diferença. Ou, às vezes, coisas terríveis acontecem mesmo com as pessoas boas. O horror, ele tem essa característica. E sendo que o Dark Fantasy, a fantasia sombria, eu acho que ela toca um pouco em certos temas do horror. Eu acho que a fantasia sombria, ela pode tratar, né, de fantasmas e cadáveres e zumbis e tudo mais, mas no final das contas, a fantasia, ela, não sei, talvez tenha uma característica bem mais redentora. Assim, eu acho que um dos pontos principais, eu posso estar fazendo uma grande generalização aqui, mas um dos pontos principais da fantasia, do gênero de fantasia, é que a fantasia, ela é catártica. Você assiste fantasia, você consome fantasia, seja na literatura, seja nos filmes, porque você quer algum tipo de... você quer que alguém meio que te assegure de que aquilo que você acredita tá certo, sabe? Olha, o bem vence o mal. Pessoas boas serão recompensadas no final. Tudo pode estar muito ruim, mas tem uma luz no fim do túnel. Basta você ter esperança, basta você ter fé. Eu acho que a fantasia, ela meio que te confirma certas coisas que eu acho que são importantes, inclusive, pra gente continuar vivendo, pra gente poder lidar com a realidade. Porque senão a gente pode cair numa espécie de niilismo depressivo, sabe? Em que, olha, nada vale a pena, entrega as bolas aí porque vai tudo pro inferno mesmo, então quem liga pra isso, sabe? Então eu acho que a gente precisa um pouco da fantasia, mas o Poltergeist, no final das contas, eu acho que durante 1h30, ele parece muito um filme do Spielberg, ou seja, ele fica, eu acho que nesse plano da fantasia sombria, falando de fantasmas, falando do além do mundo, falando de uma menininha que era sequestrada por um grupo de fantasmas, seja com qual propósito que for, mas depois de 1h30, né, o filme ele meio que te dá um encerramento, assim, olha, e tudo acaba bem, né? Pra depois o filme ele continuar por mais 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos quase. E eu acho que nesses últimos 30 minutos você vê que é um filme do Tobe Hooper. Porque os filmes do Tobe Hooper, novamente, não vou falar por todos eles, mas muitos deles, eles têm essa característica apocalíptica. É o fim de alguma... As coisas chegaram num ponto que tudo tem que acabar. Você vê no Life Force, a gente já falou sobre o Life Force aqui. O filme ele acaba com simplesmente Londres
né? Numa espécie de apocalipse zumbi. É uma loucura aquele final, sabe? Tudo dando errado para vários personagens. Aí, no final das contas, tem um final que é feliz, mas, assim, a Terra ela não continua da mesma forma como ela era antes, né? Porque a gente foi visitado por aqueles vampiros do espaço e as coisas não tem como elas voltarem ao normal depois daquilo. O próprio Massacre da Serra Elétrica, assim, o Massacre da Serra Elétrica tem um dos finais felizes, né, entre aspas, mais dúbios da história do cinema, né, porque a protagonista, né, desculpa o spoiler, né, mas ela termina louca, né, assim, a única forma dela se libertar daquela loucura do filme é ela mesmo abraçar aquela loucura e ela termina, né, rindo compulsivamente. É um final feliz, porque ela sobreviveu ao Leatherface, mas ela termina totalmente insana, enfim. Então os filmes do Tobe Hooper tem isso. E quando você vê que o final do filme de fato, os fantasmas, os cadáveres, né, que foram enterrados, né, debaixo daquele bairro, daquela cidadezinha suburbana norte-americana, literalmente saindo do chão para destruir tudo aquilo. Então, esse momento de não redenção, olha, não tem nada que vocês possam fazer que vai impedir isso aqui, sabe? Tipo, a gente vai acabar com essa porra toda, a gente vai destruir todas essas casas aqui. Eu acho que isso caracteriza mais o horror, né? E faz com que o Poltergeist, nesse finalzinho dele, seja mais um filme de horror do que exatamente uma fantasia sombria. Eu acho que o filme do Spielberg termina naquela fala da personagem da Zelda Rubinstein, né? Dizendo, essa casa está limpa. Depois que eles tiram a Carol Anne, né, do além-mundo, né, daquela realidade alternativa para onde ela foi sequestrada, quando a Zelda Rubinstein fala aquilo é o fim do filme do Spielberg. Mas aí no final, né, com os cadáveres saindo da lama e as casas sendo engolidas e todo mundo saindo na rua e uma tempestade tomando conta lá da cidadezinha, eu esqueci o nome, alguma coisa verde. Cuesta Verde. Cuesta Verde, né, então a tempestade tomando conta de Cuesta Verde. Aquilo é o horror do Tobe Hooper, então aquilo me faz gostar mais do filme. Eu ia dizer, né, porque isso pra mim é bem relativo, né, por isso que eu até sugeri essa pergunta, né, que, por exemplo, eu acho que, enquanto o esqueleto da história, né, o frame desse filme, eu acho que ele é muito parecido com, por exemplo, O Exorcista. Você pode dizer, Exorcista é um filme de terror, o grande de terror, ou por essas mesmas condições que você deu aí, você pode dizer, não, é um filme de fantasia escura, né, que a menininha passa pela aprovação dela lá, bababá, bibibi, e no final tá todo mundo de boa e tal. Então, por isso que eu digo, né, que é um pouco generalizado demais, né, mas realmente o final do Poltergeist pra mim é mais terrorífico do que o final do próprio Exorcista, né, que é o grande ícone do terror que acaba feliz, né, o final Spielbergiano quase, né. Não sei, né, é só uma questão pra gente pensar, né, que não é que essas categorias às vezes não obedecem exatamente, né. Talvez a vibe em geral do Exorcista como um todo seja bem mais terrorífico, né, e a do Poltergeist é mais fantástico e tal, mas tem isso, né, tem essas divergências, né? Mas eu concordo com você, assim, essas categorias elas não estão escritas na pedra, assim, sabe? É difícil você ficar determinando exatamente o que é um filme de fantasia sombria, o que é horror, até mesmo porque são dois subgêneros, né, que eles se interconectam e dialogam o tempo inteiro, né? Então, assim, muito difícil dizer também, né, exatamente quando um começa e quando o outro termina, enfim. Mas pensando nisso que você falou, né, eu acho que o grande horror do Exorcista está no fato de que o mal ele pode possuir qualquer pessoa, inclusive uma suposta inocente menina americana, uma família perfeitinha, sabe? Quer dizer, a família dela nem é perfeita, né? Assim, aí a gente vai vendo as rachaduras no espelho, né? Ao longo do filme, né? Mas a ideia de que a inocência pode ser corrompida, né? Eu acho que talvez a característica o elemento de horror do Exorcista esteja muito mais aí do que exatamente no final. Coisa que não acontece no Poltergeist, né? Exatamente. A inocência da menina é mantida o filme inteiro, né? Realmente. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Inclusive, não conheço muito bem esse gênero, Dark Fantasy. Mas talvez depois o Igor pode dar uns exemplos assim, de outros filmes, mais dark fantasy. Mas eu acho que o terror, eu concordo com o Igor, foi muito convincente o argumento dele com relação ao final do filme. Porque eu sempre entendi esse filme muito mais como uma obra do Spielberg, né? Uma obra que veio dele, né? Porque ele escreveu o roteiro, né? Ele produziu, ele supervisionou toda a produção, ele dirigiu várias cenas, sabe? Ele estava lá sempre, né? E como o Felipe falou, ele só não tá sempre porque ele estava também dirigindo o ET, né, ao mesmo tempo, no mesmo ano. E eu acho que o grande sinal de que é uma coisa muito do Spielberg, né, e que realmente diminui, né, minimiza muito o aspecto terrorífico do filme, é a própria família que eu falei, que os atores são tão bons, né, eles realmente parecem uma família muito unida, mas a família é uma família que transmite uma sensação de muito conforto e segurança para o espectador, né, porque é uma família que não tem grandes conflitos, não tem rachaduras,
não tem muitas, sabe? Os pais são muito dedicados aos filhos, são amorosos, sabe? O pai trabalha, a mãe dona de casa, e aparentemente os dois estão super felizes assim. Isso é uma fantasia, né? É uma família quase doriana, né? Se não fosse pela maconha, sabe? Seria bem margarina. Não é como o Iluminado, por exemplo, né? Não. A família do Iluminado. Isso que eu ia falar. Aí eu acho que uma coisa que é muito interessante desse filme, que a gente pode falar, pensando em todos os filmes que a gente falou nessa temporada de Casas Mal Assombradas, né? Esse filme, e talvez seja um toque do Tobe Hooper, e talvez seja por isso que o Tobe Hooper se interessou, esse filme, se você pensar bem, os fantasmas que assombram, eles têm toda a razão. Eles são tipo os heróis do filme, se você pensar. Eles têm muita razão de estar puto da vida, porque é o progresso, entre aspas, né, o capitalismo que construiu um monte de casa e em cima do território deles. Então é tipo assim, a ganância e o progresso e o avanço passam por cima de tudo e de todos. E eu acho que isso também é uma parte do retrato da época. Que ainda existia muito esse idealismo. Tinha realmente já a ambição reaganita, né, yuppie. Todo mundo já estava pensando também, começando a querer patrimônio e entrar na bolsa de valores e ficar milionário. Tinha isso já começando, né? Mas ainda tinha muitos resquícios do idealismo dos anos 60 e 70, anticapitalista, contracultural. Talvez seja o único filme que a gente falou dessa temporada que os fantasmas, eles assombram uma casa para fazer justiça, porque eles foram injustiçados, eles estão indignados, eles foram injustiçados pelo sistema, e eles estão se rebelando contra isso, eles querem corrigir isso, sabe? Tanto é que a casa é destruída no final, completamente destruída, vai embora daqui. Concordo plenamente com isso que o Diego tá falando. Eu acho que o Diego ele tá falando talvez por isso que o Tobe Hooper tenha se sentido atraído por essa história. Eu acho que justamente por conta desse aspecto. Assim, uma outra coisa, um outro argumento que eu usaria para poder defender que esse é um filme majoritariamente do Tobe Hooper, assim, mesmo que seja claro, assim, que o Steven Spielberg tenha dirigido algumas cenas, né, e tudo mais, principalmente aquelas cenas mais açucaradas, mais sentimentais do filme e tudo mais, mas eu acho que ainda é um filme do Tobe Hooper porque os filmes do Tobe Hooper, né, os filmes de horror do Tobe Hooper, eles têm esse elemento de crítica social, né, e sátira de costumes que os filmes do Spielberg não têm, né? Assim, se tem de uma forma muito velada e muito tranquila e quase inócua, né? Mas assim, o Spielberg ele não é, caracteristicamente falando, um cineasta conhecido pelas críticas que ele faz à sociedade norte-americana. Muito pelo contrário, o Steven Spielberg é um cineasta da nostalgia da cultura norte-americana, da época de ouro, dos anos 40, dos anos 50, né? Da infância e tudo mais. Ele está muito mais associado a isso, né? Do que algum tipo de pensamento político que possa criticar o atual status quo, né, da sociedade norte-americana. Já o Hooper, ele faz isso, né? Ele faz isso no Massacre da Serra Elétrica, ele faz isso no Eaten Alive, ele faz isso no By Force. O Hooper, ele é um cineasta político que começou, inclusive, fazendo documentários sobre a cultura norte-americana dos anos 60 e que achou nos filmes de horror, assim, sabe, tipo, talvez o canal mais apropriado para ele poder transmitir, sabe, essas mensagens políticas contraculturais e bastante críticas e ácidas, mais apropriado até do que, não sei, talvez se ele fosse dirigir dramas ou comédias ou sátiras, alguma coisa assim, né? Então, por isso que eu acho, assim, esse elemento realmente, sabe, da ganância, né, eu esqueci de novo, assim, Filipão, me ajuda aqui, como é que é o nome da cidade? O bairro, o projeto é Cuesta Verde. Cuesta Verde. É um condomínio. Porque além da ambição, eu acho que tem a questão histórica também, porque eu acho que não foi acidental que eles escolheram que o cemitério fosse um cemitério de indígena. Não. Não é um cemitério indígena? Não. Não, tem quando eles veem a assombração no filme, tem um pessoal com os capacetes, até uns cowboys, parece. Eu acho que tem um elemento de espiritualismo nativo-americano no segundo filme, né, com a participação do Chief lá, mas o cemitério em si é um cemitério normal, assim, contemporâneo. Não é um Indian Burial Ground. Não é que nem o cemitério maldito, né? É que nem tem um cemitério que o James Cameron mostra pra ele lá, o Craig T. Nelson, uma cena, e é daquele tipo, um cemitério padrão, contemporâneo, assim, que ele diz, não, a gente vai mudar esses túmulos aqui, não tem problema nenhum, só que o que ele descobre no final do Craig T. Nelson é que eles só tiram o topo, né, só tira as lápides, né. Não tem esse elemento colonialista, esse comentário ainda por cima, né, é só um cemitério padrão, né. Se a gente para pensar, a gente está numa temporada sobre casas mal assombradas. De forma geral, histórias de fantasma, assim, claro, vou fazer uma puta de uma generalização aqui, né? Então não são todas as histórias de fantasma que tem isso, mas de forma geral, histórias de fantasma, elas são contos cautelares.
cada história de fantasma meio que, sabe, tá apontando o dedo pra você e fala, ó, cuidado, se você fizer tal coisa, outra coisa vai acontecer com você. E essas histórias cautelares, muitas vezes, elas giram em torno da ideia de que a memória dos mortos tem que ser preservada de alguma forma. Porque senão vai haver algum tipo de retribuição ou retaliação por parte deles. Eu acho que o Poltergeist, o filme, não deixa de ser diferente, porque o que a gente está vendo, né? Você está vendo assim, uma atividade que talvez seja eminentemente norte-americana, né? Ou talvez, assim, por extensão, né, americana. A ideia de que a gente tem que expandir os nossos territórios. Né? Eu acho que não só os Estados Unidos, mas o Brasil também começou muito com esse empreendimento. Né? Vamos expandir os territórios, vamos conquistar cada vez mais terras, né? Vamos aumentar aqui, né, a terra, porque terra até então era sinônimo de capital. Então a gente quer ter mais capital, a gente quer ter mais poder, quer ter mais lucro, então vamos expandir os territórios, vamos conquistar mais terras. E a gente está vendo aí um empreendimento imobiliário no auge da sua ganância, desalojando os mortos, né, tirando eles do local devido deles, né, do local de descanso, simplesmente ignorando qualquer tipo de pudor que você poderia ter em relação aos mortos. Agora, veja só que coisa engraçada. As crianças têm isso. A cena em que o passarinho, né, a calopsita da Carol Ann morre, e você vê, eu acho muito engraçado isso, você vê a Carol Ann preparando o caixãozinho da calopsita. Ela coloca o passarinho dentro do caixão e depois ela vai colocando coisas para a calopsita, né, pensando em como que vai estar o bem-estar da calopsita no além do mundo. Ela coloca um biscoitinho, uma comidinha, né, alguma coisa assim. Uma foto para não ficar sozinho. Exatamente, coloca uma foto para ela, caso ela se sinta sozinha. Ou seja, esse é o tipo de cuidado com os mortos que só as comunidades tradicionais, os ditos, entre aspas, povos primitivos, tinham, mas que foi se perdendo ao longo da história, e a modernidade praticamente abandonou isso completamente. Né? O único resíduo que você vê desse tipo de comportamento, desse tipo de cuidado, desse tipo de cerimônia, é no comportamento infantil das crianças, que para nós é um pouco risível, mas que para ela é extremamente importante. Você não vai simplesmente pegar um buraco no chão e colocar a coitadinha da calopsita lá. Você não vai simplesmente enterrar ou jogar na privada. Você não vai simplesmente... Não, você tem que ritualizar aquele momento. Né? Você tem que cerimonializar a morte, porque isso é o mínimo de respeito que você poderia fazer, que é o que o proprietário daquela empresa, né, o dono da imobiliária, não tem. Não, foda-se os mortos, assim, a gente constrói as casas aqui e tá tudo certo. E aí você vê, o filme, ele é justamente isso que o Diego falou, né? Concordo muito com ele nesse sentido, e em outros também. Os heróis do filme são os mortos, porque o filme é uma grande vingança, é a grande vingança dos mortos. Olha só, vocês não souberam observar o ritual cerimonioso de cuidado para conosco, então a gente vai destruir essa porcaria toda aqui. A gente vai mostrar pra vocês que isso aqui não é nada. Só completando o que você tá falando, é um detalhe que você acho que você esqueceu, que complementa perfeitamente o que você tá falando. Porque depois de toda essa cerimônia que a Carol Ann prepara, né, que insiste, ela tem que insistir com a mãe, né, que elas têm que fazer juntas, exatamente como os povos mais primitivos faziam, né, como deve ter sido feito, né, com os mortos que estão lá embaixo da terra da casa deles. O filme, ele tem uma cena curtinha, né, quando passa para a sequência da construção da piscina, que os tratores estão passando e tirando a terra, né, tem uma cena de 1 segundo que mostra a terra saindo, o trator tirando a terra, assim, escavando a terra, e a caixa de passarinho vai para cima, assim, toda bagunçada. E a caixa de passarinho começa a rolar no chão e acaba profanando esse enterro. Acaba profanando o túmulo do passarinho, né? A caixa, ela sai voando para tudo que é lado, né? Eles desenterram a caixa e ela cai num lugar ermo qualquer. Então a foto, o biscoitinho, né, taldinho do passarinho, a foto que tava com ele, acabou, sabe? O trator destruiu tudo. Então, como se fosse um mini resumo do filme, né, nessa sequência. É um mini resumo e é também um prenúncio, né, anunciando o que vai acontecer mais ou menos no final do filme. Eu achei muito legal esse pequeno sinalzinho, né, que o roteiro sinaliza pra gente, assim, o que vai acontecer, o que simboliza o filme, né, o que tá acontecendo aqui no filme, qual é a ideia principal, o que motiva, né, a narrativa desse filme. Depois que você assiste o filme, né, você entende, né, que realmente eles foram injustiçados, os fantasmas, né, mas você fica meio dividido, né, porque o filme também é muito habilidoso em estabelecer uma ligação entre o espectador e a família. Os atores são muito bons, o filme ele demonstra muito bem o sofrimento da mãe e do pai, né? Depois o tempo vai passando, os dias vão se passando, eles têm aquele time de pesquisadores na casa deles e as coisas não avançam. A entidade e os fantasmas são muito
muito poderosos, eles só se sentem impotentes, né? Como é que eles vão conseguir recuperar a filha deles? Você realmente fica torcendo pela família, né? Mas eu achei legal que tem um pouco de ambiguidade, né? Você entende também por que os esqueletos, as caveiras estão ressuscitando, né? E estão se rebelando. Eu acho que é uma característica muito importante, assim, num bom filme de horror. Talvez seja uma outra razão pela qual o Poltergeist tenha ficado, né, na história também. Porque ele tem esse elemento de uma certa ambiguidade, né? No sentido de que daqui, aparentemente sim, né, a família é boazinha, os fantasmas são maus, mas também tem um grande vilão, né, que é exatamente o progresso, né, do capitalismo, o progresso da ambição. O fato do pai trabalhar na empresa de imóveis também, né, ele é partícipe, né, ele não é simplesmente uma vítima completa, né, ele tá ligado ao porquê do problema, né. Tanto é que ele quer se demitir depois no final, né. O que acontece com ele, o arco do personagem dele é muito interessante, porque o chefe dele percebe que ele tá faltando muito trabalho, tem essa cena, né? E aí eles já querem começar, ele já pensa em mantê-lo, né? Porque ele é um ótimo vendedor, né? Ele tá trazendo muito lucro para esse empreendimento imobiliário. E aí ele começa já a querer promover, o chefe, né? Começa a querer promover o pai da família, né? O Craig T. Nelson. E ele tá passando por essa situação, ele começa a se conscientizar, ele começa a perceber de que eles realmente profanaram um cemitério. Por pura ambição. Simplesmente construíram em cima, botaram em cima do cemitério, né? É uma certa ignorância, uma violência, né? Ele não se deixa mais corromper por isso, né? O chefe dele promete um aumentão pra ele, eu acho, né? Dobra, triplo do que ele ganhava, e pra ele ser sócio também da empresa, né? E ele termina o filme, eu não quero mais trabalhar pra vocês. Ele pede demissão antes, né? Assim, pelo que eu entendi no filme, ele pede demissão antes, mas assim, só no finalzinho mesmo, quando a casa dele já tá quase sendo chupada para outra dimensão, que ele vai confrontar o chefe dele, que até então tava dando carona pra ele, né? Tava ajudando ele na mudança e tal. Ele vai confrontar o chefe dele dizendo assim, vocês só tiraram as lápides, né? Seus filhos da puta, vocês não moveram os corpos de lugar, né? Vocês só retiraram as lápides e construíram em cima. Realmente esse personagem do pai da família é um personagem bem interessante, porque ele me fez pensar naquele livro, eu esqueci o nome do autor, mas é o The Nice Guy Syndrome, né? Síndrome do Nice Guy, porque eu acho que ele é bem caracteristicamente um nice guy. Ele é um cara legal, né? Assim, ele é um cara cordato, é um cara civil. Você vê que na primeira 1h30 do filme, né? Assim, ou seja, na parte Spielberg do filme, né? Ele, mesmo assim, nos momentos de crise, ele não levanta a voz, ele não perde a cabeça, ele tá sofrendo quietinho lá no canto dele. O foco é muito mais no sofrimento da mãe do que exatamente no sofrimento do pai. Sabe? Você vê que ele aparece várias vezes em segundo plano. Ele é um cara legal, ele é um cara divertido, mas ele é um cara meio que abana a cabeça o tempo todo, sabe? Sim, senhor, sim, senhora. E só no final do filme, né, você vê que ele perde as estribeiras. Isso eu achei muito interessante. Ele só vai realmente levantar a voz dele nesse confrontamento final que ele faz com o chefe dele, né? Quando eles chegam e eles veem a casa dele, sabe? Caindo aos pedaços, né, sendo sugada pela outra dimensão, e aí ele pega o chefe dele pela lapela, e aí é a primeira vez que ele começa a gritar no filme, assim, sabe? Vocês só tiraram as lápides, né, seus filhos da puta, né, e é um grito, assim, sabe, quase que histérico. Eu lembro, assim, sabe, que dessa segunda vez que eu assisti o filme, eu comecei a rir, porque até então a voz dele era sempre uma voz mais grave, mais baixa e mais quieta, quase sussurrada, e de repente ele começa a ter um ataque de histeria. Por isso que no começo desse episódio, né, quando eu falei, assim, sabe, sempre um prazer estar aqui, cavalheiros, conversando com vocês sobre esses filmes assombrados, assombrosos e histéricos. Essa histeria também, eu acho que é uma característica dos filmes do Tobe Hooper. Fico lembrando que o final do Massacre é um final histérico, o final do Funhouse também é histérico, o final do Life Force é totalmente histérico, né, com uma histeria coletiva tomando conta de Londres, e você vê essa histeria também tomando conta dos personagens no final. Até então, né, o próprio Poltergeist, né, a própria assombração, é uma assombração até, sei, convenhamos, até meio divertidinha, né, você mexe umas cadeiras, né, muda umas coisas de lugar, sequestrou a menina tá com medo, mas, né, fora poucas coisas que ela tá fazendo, é um espírito meio que bonachão. Mas aí no final acontece, assim, perto do final acontece uma coisa que é realmente assombrosa, que eu acho que o Spielberg não faria um negócio desse, mas o Tobe Hooper fez, que quando a personagem da mãe tá deitada na cama, naquele momento assim, que bom que tudo já acabou, ela é atacada por um dos fantasmas, e aquilo é quase que uma cena de violência sexual, né? É que o fantasma praticamente tenta tirar a roupa dela. Parece aquele filme The Entity. Exatamente, lembra aquele The Entity com a Barbara Hershey, né? E ela, literalmente, ela sobe pelas paredes, né? Não sei se de tesão, de repente, né? A gente pode ver uma metáfora dessas coisas.
Mas esse tipo de agressão, né, ainda mais uma agressão sexual, né, por parte de uma criatura sobrenatural, duvido que o Steven Spielberg faria um negócio desse. Por isso que eu falo, esse final do filme é bem mais Tobe Hooper do que exatamente Spielberg. Esse negócio que você falou do espírito bonachão, ele inclusive começa meio querendo fazer amizade, né, com a menininha, né? Ele começa bem benigno, né, mexendo as coisas de lugar. Isso remete um pouco à origem da palavra, né, alemã, né, Poltergeist. Porque Geist significa espírito, igual Zeitgeist, né, espírito dos tempos, né. Polter significa bater, né, como se fosse bater na porta, bater na parede, né, knock em inglês, né? Então, Poltergeist é o espírito que... It's the spirit who knocks, né? É o espírito que bate na porta ou na parede. Ele chega assim, né? Os espíritos que manifestam Poltergeist, eles chegam batendo. Olha, a gente tá aqui, né? Eu acho que combina direitinho com essa frase famosa do filme, né? Eles estão aqui, que a menina fala, né? They're here. Que eles estão batendo, né? Só que em vez de bater na parede, eles estão batendo na televisão. Que é exatamente outro índice do progresso. Porque nos anos 80 a TV já não era uma grande novidade, tal, mas esse elemento da TV em casa, é uma TV grande, é uma TV... realmente ele tem um aspecto simbólico, né, da família, da classe média, né? Exato. E o fato que atualizaram, em vez de bater a janela e de bater a porta, ele bate através da televisão, né? Isso é uma atualização legal, eu achei, desse mito, né? Porque naquela época as famílias estavam muito acostumadas a realmente assistir televisão juntas, né? Era um elemento meio de união da família, a televisão. Da família de classe média, bem classe média. Então, e ele bate exatamente nesse elemento, como se fosse um espírito desordeiro, caótico, né? Que vai botar o caos nessa ordem perfeitinha da família americana Spielbergiana, né? E aí vai exatamente pela televisão que eu vou entrar. Exatamente, se manifesta através da televisão. Assim, é interessante pensar nisso, porque assim, apesar de que a gente pode pensar que a televisão não era mais uma novidade naquela época, mas foi nos anos 80, e eu lembro que eu escutei um pouco essa história em casa, que surgiu todo um discurso cautelar em relação aos excessos que a televisão pode causar, não, os danos, perdão, que a televisão pode causar se assistida, se vista em excesso. Isso é quase piada hoje em dia, em que a nossa principal preocupação é o celular. Quanto que passar o tempo de tela que as crianças estão passando está gerando uma série de problemas e dificuldade de concentração, e insônia, e tem aumentado a ansiedade e tudo mais. Mas naquela época, a televisão era vista ainda como uma grande vilã, ou pelo menos estava começando a ser vista. Tinha toda uma série de discursos assim, parentais, né, assim, tipo, olha, cuidado, menina, você fica assistindo muito televisão, você vai ficar burro se você ficar passar o dia inteiro na frente da televisão. Eu lembro que eu escutei isso em casa. E aí, a ideia de que esse espírito zombeteiro, esse espírito disruptivo, né, esse goblin, essa criatura do caos, ela vai se intrometer na vida familiar através da televisão, que a televisão vai ser o portal através da qual ela vai entrar, né, no seio familiar, é muito moderna, sabe? E é uma metáfora, é uma crítica social muito fina, né, que a gente vê aí. Na mesma época daquele pânico satânico, né, que tinha também medo de rock and roll, do heavy metal, e até a TV em si, né, a TV como uma coisa que não tinha... que os pais não tinham controle, né, estava corrompendo as crianças, né, era um lugar comum que era disseminado nessa mesma época, né, por esse mesmo tipo de pais preocupados, né, então a TV é como uma fonte de perigo, né, se você fosse fazer um poltergeist hoje em dia, a noção de que a família inteira tá ao redor da TV não faz quase sentido nenhum, né, só se fosse, tipo, aqui no Brasil, sei lá, tava no jogo da Copa, ou sei lá, alguma notícia assim, Torres Gêmeas caíram, né, sabe, porque tirando isso, né, cada um tá vendo a sua coisa no YouTube, aqui na TV lá do celular, não tem mais esse elemento, né, unificador que tinha a TV, né. E chegar pelo WhatsApp, o fantasma, né, manda um recado. Exatamente, hoje em dia ele entraria pro celular, hoje em dia você tá aí, assim, pra quem for cineasta, estiver nos ouvindo, assim, sabe, depois, só nos mencione, viu, no agradecimentos, né, no final do seu filme, né, porque essa ideia veio daqui. O espírito, ele possui a família, né, ele possui a pessoa através da mensagem do WhatsApp, através do like do Instagram. Mas o filme a refilmagem, que eu vou inclusive recomendar no final, Poltergeist, feito em 2015, com Sam Rockwell, né? O fantasma, o filme foi filmado em 2015 já, né? Então o Poltergeist se manifesta através, de fato, do celular, de tudo que é tela, né? Do tablet, da televisão também, né? É interessante que eles trabalham todo tipo de eletricidade e todo tipo de onda.
que os fantasmas usam, né, para se manifestar. Isso é massa porque esse elemento dos fantasmas, né, eu tava até vendo um dia desses, né, esse elemento, esse aspecto nosso, do nosso imaginário das assombrações e tal, sempre foi ligado à tecnologia, né, porque, por exemplo, essa imagem que a gente tem no fantasma ser uma coisa meio translúcida e tal, ele só passou a acontecer após a invenção da fotografia, né, que tinha aquelas trucagens de exposição dupla e tal, e tinha uma pessoa e você tirava uma outra foto com uma silhueta atrás, meio apagada, né, isso começou a colorir a nossa visão do que é um fantasma, né, é uma coisa meio apagada, uma sombra, né, assim como depois, né, nos anos 80 tinha esse elemento também da ficção científica e da fantasia e tal, do próprio filmes de ET, como o próprio ET e tal, aí começou aquela onda de todo mundo tinha sido abduzido, né? Não era mais fantasma, era abdução. A tecnologia, a TV, a mídia está sempre, né, o que empurrando nosso imaginário do além, né? Então, tudo a ver, né? O do Poltergeist. Se a televisão é, tipo, perfeito, né? O próprio chamado, né, nos anos 90, né, o The Ring. O inconsciente irado, né, a ira do fantasma da Samara, né, na versão americana, né, Sadako, da versão japonesa, ela se manifesta numa fita videocassete, né. E isso colore, né, nossa visão do que é uma assombração, né. Ela transmite o trauma pela fita de videocassete, né, pela tecnologia. E realmente isso é interessante que você falou, né, Felipe, porque antes da foto, antes da gente perceber o fantasma como algo invisível, translúcido, né, os fantasmas eram sempre espíritos reais, com solidez ali, né. As pessoas imaginavam fantasmas como pessoas que estão ali dentro do armário, igual a moça do grito, né, que a gente assistiu, a gente analisou aqui alguns episódios atrás, né? Ela não é translúcida, ela tá ali, sólida, ela existe ali. E justamente os japoneses, eles fizeram isso muito bem, né, naquele período dos anos 90, né? Esse medo que a gente tem da tecnologia fantasma, né, assim, esse assombro diante da tecnologia, sabe? Eu acho que os japoneses talvez puderam traduzir isso melhor do que os norte-americanos, mas isso já tá um pouquinho, né? O germe dessa ideia já tá em filmes anteriores a esse boom do cinema japonês, né? Como, por exemplo, no Poltergeist, né? Mas o Diego citou, né, já a Samara, né, que é um fantasma que contagia as pessoas, né, por meio de uma fita de videocassete. E também aquele outro filme do Kurosawa, né, o Cairo, né, o Pulse. Também os fantasmas, eles vão se disseminando para a sociedade por meio da internet. Mas então, pessoal, essa foi a nossa conversa do Poltergeist, O Fenômeno. É um filmaço, assim, que por mais que a gente não tenha certeza absoluta, né, quem é o autor, se é o Tobe Hooper, se é o Spielberg, eu acho que vale a pena ser assistido. Especialmente se você é um ouvinte mais jovem, né, que não cresceu com esse filme. É um filme que é híbrido, assim, e junta as duas sensibilidades desses dois criadores num resultado que eu acho muito bom e interessante, né? As atuações são ótimas. Gilbert Williams como a mãe, né, que é bem protagônica, tá ótima, né? E a menininha também, ícone do cinema da época e da história do cinema de horror, né? A menininha lidando com essas aparições. Então, né, vale a pena, a gente recomenda, por favor, se você não assistiu, corre atrás do Poltergeist, que é um filme muito legal, vale a pena ser assistido. E aproveitar agora no final do episódio e falar nossas dicas da semana, que a gente sempre dá para os ouvintes. Por exemplo, o Diegão, qual é a sua recomendação para os nossos ouvintes que assistiram o Poltergeist ou ouviram a gente, e o que te inspirou a recomendar o que para quem? Bora lá. Rapidinho, né? A minha recomendação ela é bem modesta. Recomendo, quem gostou desse Poltergeist, eu acho interessante também ver a refilmagem de 2015, porque eu acho que não ficou, claro que é inferior, né? Não ficou tão boa quanto, porque é impossível também, né? É um filme icônico, é um filme histórico, é um filme da época, de 82, né? Impossível também reproduzir. Mas eu acho interessante ver pelas mudanças, né? E pelo como eles abordaram em 2015, né? Assuntos parecidos com que foram abordados em 82. E eu acho que é um filme bem feito, com bom orçamento, bons atores, né? O Sam Rockwell, a mulher dele, quem faz a Rosemary DeWitt, tá muito bem. O filho mais velho é ótimo, é um ótimo ator mirim. Curti, eu achei bem decente essa refilmagem, recomendo. Muito bom. Eu vi no cinema esse filme, inclusive. Igor, você, qual é a sua dica para os ouvintes? Minha dica é para quem gosta mais, assim, desse aspecto mais fantasioso do Poltergeist, né? Eu recomendo que você assista um bom filme do Spielberg, que para mim um dos melhores filmes dele é aquele Contatos Imediatos, Terceiro Grau, com Richard Dreyfuss. Para mim é um filmão. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti dele e eu acho que continua sendo um dos top filmes do Spielberg, né? O Spielberg, que eu acho que acho que indiscutivelmente ele é um dos grandes cineastas norte-americanos da geração dele, né? Junto com Coppola e o Scorsese. Como eu falei antes aqui nesse episódio, assim, eu não concordo muito bem com a visão de mundo que ele
tem, né? Mas assim, no que diz respeito à técnica e à própria qualidade dos filmes dele, assim, sabe? Ele é um dos grandes cineastas, né? Eu acho que, né, eu tenho um soft spot pelo Spielberg, né? Mais principalmente pelos filmes que ele fez com o Harrison Ford, né? A série Indiana Jones, né? Não esses últimos, né? Considerando totalmente esses dois últimos. Pra mim, Indiana Jones é uma trilogia. Exatamente, acaba com Indiana Jones e a Última Cruzada, com Sean Connery. Pra mim, encerrou Indiana Jones. O que veio depois, pra mim, sério, é bobagem. Assistam, então, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que eu acho que é um grande filme, um dos melhores filmes do Spielberg, mas se você já é fã do Tobe Hooper, né, como eu, então assista ou então reveja agora, né, dê um pause nesse podcast, pelo amor de Deus, vá ver correndo o Massacre da Serra Elétrica, que pra mim é um dos grandes filmes de horror modernos, até hoje imbatível. Foi um dos filmes mais influentes, talvez, né, de horror já feitos, e tem que ser visto. É um must pra quem gosta de cinema de horror, não fantasia sombria. Bom, já né, minha dica pra semana é um filme uns anos depois do Poltergeist, né, que é de 82, esse que eu vou recomendar de 89, mas é baseado no que eu acho que talvez é o meu livro favorito do Stephen King, né, O Cemitério Maldito, Pet Sematary, da Mary Lambert, com a Denise Crosby e o Fred Gwynne. Eu acho muito legal. Envolve também uma criança, envolve também, sabe, coisas que lidam com cemitérios, né, que foram violados ou não, e coisas que contato entre o além com uma criança. Só que eu acho que esse é um filme que é mais pro lado do terror mesmo, né, que nem o Igor estava mencionando. E eu acho que é um filme interessante e legal. O livro eu acho bem melhor, né, não tem nem o que falar, mas o Cemitério Maldito é um bom filme, assim, parente do Poltergeist, de certa maneira, assim, se você for fazer, tipo, uma playlist de filmes que tem algo a ver, assim, com infância, com além, com terror, com uma criança, né, que tem esse apelo infantil, mas está lidando com monstros e morte e tal. Eu acho que são dois filmes meu irmãos, assim, meus primos, né? Então a minha dica fica Cemitério Maldito, de 89, né? É um filme que, assim como o Poltergeist, ele foi refilmado, mas eu achei a refilmagem bem fraquinha, assim, não recomendo, não. Se você puder, assista o primeirão mesmo, que é o que eu acho que vale mais a pena e é mais memorável mesmo. Bom, a gente está encerrando hoje, né, nossa temporada de Casas Mal Assombradas, mas eu ainda não vou anunciar para vocês qual vai ser a nossa próxima temporada, porque a gente vai dar uma breve pausa agora, encerrando essa. Vamos falar de um lançamento no próximo episódio, aí depois sim eu anuncio qual vai ser a nossa temporada seguinte, que quem segue a gente no Instagram, inclusive, já deve suspeitar o que é, porque a gente colocou para votar e o pessoal votou, e quem ganhou, eles já sabem qual vai ser a temporada que vem. E vocês, então, se você não sabe, siga a gente e procura lá que você vai descobrir. E o próximo filme mesmo, né, o famoso lançamento, é um filme bem controverso, bem legal. Eu assisti no cinema, é um filme que acho que nós três já assistimos. É um filme que tá assim na boca do povo, né, do pessoal que curte cinema, como um grande retorno à forma da atriz principal, né, Demi Moore. É um filme chamado A Substância, da diretora Coralie Fargeat, diretora francesa, que tinha feito um filme muito bom também chamado Revenge, uns anos atrás. E esse novo A Substância é um filme assim super cotado, né, para até melhor atriz, talvez, né, melhor atuação da vida de Demi Moore ou não. Tem esses rumores, né, que você vê pela internet, né. É um filme bem legal de body horror, assim, né, na onda Cronenbergiana, que a gente já falou aqui, vários outros filmes, né. É isso, né? Um filme novo que tá no MUBI, aquele serviço de streaming fácil de assistir para quem tiver interesse. A gente recomenda que vocês assistam antes do episódio, mas é isso, né? Próximo episódio, A Substância, e depois a gente anuncia qual vai ser a nossa próxima temporada. E é isso, pessoal. Bora dar tchau pros ouvintes, então. Grande Diego Nunes. Foi ótimo estar com vocês, adorei a conversa, adoro os Poltergeist, né? E realmente adorei para onde a nossa discussão rumou, foi muito legal, acho que a gente abordou vários aspectos do filme que eu nem imaginava, né, que a gente ia abordar, que a gente ia conversar, foi muito enriquecedor. E a gente vai falar realmente, né, galera, do próximo filme, é o filme do momento, né? Imperdível esse episódio, né, sobre A Substância, espetacular, vai ser, nossa, não percam. Perfeito. Grande Igor de Campos, dá tchau para os seus ouvintes. Sempre um prazer estar com vocês falando sobre esses filmes. Adorei nossa conversa. Espero que as pessoas que tenham nos escutado também tenham gostado, tenham assistido o filme e tenham gostado da nossa análise. Gente, por favor, mandem as suas sugestões, críticas, dúvidas, comentários, cartas de amor. Só não mande hate mail, né? Porque a gente tem o ego frágil, né? Então a gente não curte muito ficar lendo essas coisas por muito tempo. E é isso. Ansioso para falar com vocês a respeito da Substância, né? Esse filme que é um filme. Eita, já teaser pro próximo episódio.
Bom, então é isso, pessoal. Esperamos vocês até daqui a 2 semanas. Valeu pela audiência e falou!